Leitura de Salmos, Salmo 89. O Senhor e a aliança inabalável. O que acontece quando as promessas de Deus parecem ter falhado diante da nossa realidade dolorosa? Hoje vamos encerrar o livro 3, estudando a fidelidade do Senhor que transcende as crises humanas. O livro 3 dos Salmos vai do Salmo 73 até o Salmo 89. O livro de Salmos, ele é formado por 150 salmos e ele está dividido em 5 livros. O livro 1 vai do Salmo 1 até o Salmo 41. O livro 2 vai do Salmo 42 até o Salmo 72. O livro 3 vai do Salmo 73 até o 89. O livro 4 vai do Salmo 90 até o Salmo 106. E o livro 5 vai do Salmo 107 até o Salmo 150. O livro de Salmos levou cerca de 1000 anos para ser escrito. Então, hoje nós vamos encerrar o livro 3 com o Salmo 89. E o Salmo 89, entrando aqui no estudo dele, a autoria, o autor desse salmo foi Etã, o Ezraíta. Ele é conhecido por sua sabedoria e ele era contemporâneo e comparado a Salomão. No livro de 1 Reis, no capítulo 4, no versículo 31, nós vemos informações a respeito de Etã. Entrando aqui na Bíblia, no texto da Almeida Revista e Corrigida, 1 Reis, capítulo 4, você vê no verso 1: Assim foi Salomão, rei sobre todo o Israel. Então aqui o capítulo 4 está falando sobre o reinado de Salomão. Quando nós vamos até o versículo 31, 1 Reis 4, 31, nós vemos aqui: E era ele ainda mais sábio. Esse ele aqui está se referindo ao rei Salomão. Então ele está dizendo aqui: E era ele, o rei Salomão, ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta. Então aqui nós vemos referência a Etã. Esse é o autor do Salmo 89. E esse verso 31 diz que Salomão era mais sábio do que todos os homens. Então esses homens que estão referidos aqui no versículo 31 eram os homens mais sábios que havia na época. E ele fala: e do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã. Quem está acompanhando a leitura de Salmos vai lembrar que ontem nós estudamos o Salmo 88 e nós comentamos que Emã, que é o autor do Salmo 88, está referido aqui. Então são dois salmos que foram escritos por autores únicos. O Salmo 89 foi escrito por Etã e o Etã só escreveu o Salmo 89. E o Emã só escreveu o Salmo 88. Existem outros autores que nós já vimos que escreveram vários salmos. O rei Davi escreveu vários salmos. Os filhos de Corá escreveram vários salmos. Asaf escreveu 12 salmos. Mas Etã escreveu só o 89. E o Emã escreveu só o 88. Prosseguindo aqui na leitura: E Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Então nós vemos aqui em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31, a referência ao nome de Etã. Prosseguindo aqui no estudo do Salmo 89, a autoria então é de Etã, o Ezraíta. Ele era conhecido por sua sabedoria e ele era contemporâneo, ele viveu na mesma época e comparado a Salomão. O título original desse salmo é Masquil de Etã, o Ezraíta. E o que é masquil?
Maskil significa um poema didático ou de instrução. Este é o salmo final do livro 3, unindo louvor cósmico a um lamento nacional profundo. Então nós vamos ver que o Salmo 89 tem um louvor universal e existe uma lamentação pela nação de Israel, um lamento nacional profundo. Nós vemos nesse salmo que ele fala sobre uma aliança de Deus e contraversos à realidade. Então o salmo ele recorda a aliança davídica. No livro de 2 Samuel, no capítulo 7, nós lemos que Deus fez uma promessa para o rei Davi. Deus prometeu para o rei Davi que o trono dele seria eterno, que nunca faltaria um sucessor descendente do rei Davi. Então Deus prometeu isso para ele. O Salmo recorda essa aliança davídica, segundo Samuel capítulo 7, onde Deus prometeu um trono eterno. No entanto, o contexto providencial é de crise. Jerusalém em ruínas e a dinastia aparentemente interrompida pelo exílio. Esse Salmo 89, ele fala de um tempo em que Jerusalém se encontra em ruínas, se encontra em destruição. Esse salmo tem uma estrutura que se divide em 3 partes. A primeira parte fala do louvor. Nós temos aqui do versículo 1 até o versículo 18, a celebração da fidelidade, do poder e da soberania de Deus sobre toda a criação. Então nós vamos ler os versos 1 ao 18 e nós vamos ver que existe um louvor a Deus. A fidelidade de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Aí nós vamos para a segunda parte, em que o salmista fala sobre a aliança. Nós vamos ler os versos 19 ao 37. E existe uma recapitulação detalhada do juramento solene feito por Deus a Davi e seus herdeiros. Então ele faz a repetição da promessa que Deus fez ao rei Davi, de que nunca faltaria um herdeiro no trono. E aí vem a última parte, que é o lamento, do verso 38 ao verso 51, onde existe um clamor desesperado diante da humilhação do rei e da aparente quebra do pacto. Nós vamos ver que ele apresenta a humilhação de Jerusalém e ele faz uma lamentação. O salmo termina com essa lamentação sobre Jerusalém, parecendo que Deus rompeu o pacto. Entrando no Salmo 89, na Bíblia, na Almeida Revista e Corrigida, vamos ler então a primeira parte, que fala sobre o louvor a Deus, a fidelidade de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, do versículo 1 até o versículo 18. Salmo 89, versículo 1. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Veja que ele diz no versículo 1, benignidade é a capacidade de fazer o bem. Então ele diz assim, as benignidades do Senhor, ou seja, todos os bens que o Senhor tem feito por nós, eu cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Ele está dizendo, eu vou cantar por todas as gerações, vou ensinar os meus filhos, vou instruí-los a ensinarem os meus netos, vou ensinar os meus netos a sempre falarem a respeito das bênçãos de Deus sobre nós. Verso 2. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo,
Verso 3. Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. 4. A tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono, de geração em geração. Então você vê aqui que ele está dizendo que eu vou cantar a fidelidade do Senhor, porque o Senhor fez um concerto com o seu escolhido, que é Davi, e que na descendência de Davi sempre haveria um descendente para estar no trono, de geração em geração. Aí tem um selá. A palavra selá significa pausa. Todos os salmos são canções. O livro de Salmos é um livro de louvores. Quando você encontra essa palavra selá, significa que aqui tinha uma pausa. Eles paravam a música aqui, e isso também significa uma pausa para que eles meditassem no que eles estavam cantando. Então aqui, esse selá é uma pausa musical e uma pausa para lembrar: Deus fez um pacto com o rei Davi, de que sempre haverá um descendente para reinar sobre Israel. Deus tem a sua fidelidade. Deus tem a sua bênção sobre Israel. Qual que é a bênção? Sempre vamos ter um rei sobre nós. Sempre vamos ter a soberania de Deus sobre nós. É isso que essa primeira parte está dizendo. Agora o verso 5. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. 6. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Veja que todos esses versículos engrandecem o nome do Senhor. Ele fala no versículo 5, os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor. E a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Em outras palavras, quando se reunirem os santos, todos os santos reconhecerão que o Senhor é fiel. Verso 6, pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Ele está dizendo, só o Senhor tem todo o poder, só Ele é soberano. Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Essas perguntas aqui são perguntas retóricas. Pergunta retórica é uma pergunta para chamar a atenção de quem está ouvindo, mas que todos sabem a resposta. Então ele diz assim, no versículo 6, pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Ele está dizendo assim, todos nós sabemos que só o Senhor é Deus. Então quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Todos sabem a resposta. Ninguém entre os filhos dos poderosos é maior do que Deus. Aí no verso 7, Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Quando ele fala isso, ele está dizendo, Deus é digno de toda a honra. Verso 8, ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Mais uma pergunta retórica, para chamar a atenção de todos, que só o Senhor é forte e só o Senhor é fiel. Dizer que o Senhor é fiel significa dizer que Ele promete e Ele tem poder para cumprir o que Ele promete. Por isso Ele é fiel, Ele promete e Ele tem poder e força para cumprir. Verso 9, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Então ele está dizendo, o Senhor manda sobre as águas. Vamos lembrar que Jesus, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, quando o mar ficou agitado e batia no barco onde ele estava com os discípulos, ele deu ordem e o mar se aquietou, revelando que ele tem o poder de Deus, que ele é Deus. Agora o versículo 10.
tu quebrantaste a Raabe. Quem é Raabe? Raabe era uma prostituta que morava numa casa que ficava no muro de Jericó. Então Raabe aqui, ele não está falando que Deus quebrantou Raabe. Ele está dizendo que Deus destruiu a cidade de Jericó. A cidade de Jericó tinha uma muralha muito forte. E Raabe era uma prostituta que morava numa casa que ficava encostada no muro de Jericó. Ela recebeu os espias de Israel, permitiu que eles entrassem na cidade e conhecessem a cidade. Depois ela protegeu os espias e os soltou pela muralha para que eles pudessem escapar. Mas o nome de Raabe aqui no Salmo 89 simboliza a cidade de Jericó. No livro de Josué, você encontra a destruição da cidade de Jericó. Eles marcharam em volta da cidade de acordo com a ordem de Deus. Eles deram uma volta em toda a muralha durante 7 dias, e no último dia eles deram 7 voltas. Depois eles gritaram, e a Bíblia conta que as muralhas de Jericó ruíram. Então no verso 10, tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. Nós vemos então que foi Deus que destruiu a cidade de Jericó. Deus deu força para o seu povo. Agora o verso 11. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. 12. O norte e o sul tu os criaste. O Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Aqui no versículo 12, quando ele fala que o Monte Tabor e o Monte Hermon se regozijam no nome de Deus, existe uma curiosidade. Vamos ler aqui na tela. O Monte Tabor e o Monte Hermon ficam localizados no norte de Israel. Eles são muito conhecidos por suas importâncias históricas e geográficas na Terra Santa. O Monte Tabor, ele fica na Baixa Galileia, a cerca de 9 quilômetros a leste de Nazaré e a 17 quilômetros a oeste do Mar da Galileia. Ele é um monte isolado e arredondado, com aproximadamente 588 metros de altitude. No topo encontra-se a Basílica da Transfiguração. Então, as características do Monte Tabor. O Monte Tabor, ele é um monte isolado. Ele é um monte pequeno. Ele é um monte menor. E ele é um monte que representa que Deus alcança a todos os pequenos. E ele alcança aqueles que se encontram mais afastados. Agora vamos ler sobre o Monte Hermon. O Monte Hermon fica na região mais ao norte de Israel, na fronteira com a Síria e o Líbano, nas colinas de Golã. Tem cerca de 2.814 metros de altitude. Ele é o ponto mais alto da região e o único local no país onde é possível esquiar durante o inverno. Então, o Monte Hermon, ele tem uma característica. Ele é o mais alto e ele é o ponto que mais chama a atenção naquela região. Ele está dizendo, tanto os que vivem mais afastados, o Monte Tabor, um outro detalhe que não está aqui, ele fica também no norte, mas ele fica ao sul do Hermon. Então ele está dizendo, tanto o norte quanto o sul, tanto os que estão mais afastados quanto os que têm mais fama, que se destacam mais, tanto os pequenos como os grandes, todos se alegram no Senhor. Todos os que estão ali em Israel, todos os que são do povo de Deus, se alegram no Senhor.
Voltando aqui para a Bíblia e repetindo o versículo 12: O norte e o sul tu os criaste, o Tabor e o Hermon regozijam-se, ou seja, regozijar vem de regozar, significa ter gozo duas vezes, significa ter alegria dupla. Então, o Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Ele está dizendo: todos se regozijam no teu nome. Tanto os grandes, como o Monte Hermon, como os pequenos, como o Monte Tabor. Tanto os que se destacam, como o Monte Hermon é alto e aparece em todos os pontos da cidade, como o Tabor, que está mais isolado. Todos se alegram no Senhor. 13. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. 15. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. 16. Em teu nome se alegrará todo o dia e na tua justiça se exaltará. 17. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Veja o 17. Pois tu és a glória da sua força. O Senhor tem glória, ele tem toda a força, a glória é totalmente dele. E pelo teu favor, ou seja, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, pela fidelidade de Deus, pelo favor dele, será exaltado o nosso poder. 18. Por quê? Porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso Rei. Essa é a primeira parte do Salmo 89. Vai do versículo 1 até o versículo 18, honrando, exaltando o poder de Deus, a fidelidade de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus, reconhecendo que Deus é o Rei da nação. Agora nós vamos entrar na parte 2 do Salmo. Começa no versículo 19 e vai até o versículo 37. Nós vimos ali que essa parte fala sobre a aliança do Senhor. Deus aqui faz uma promessa para o rei Davi, dizendo que nunca faltaria um descendente, que haveria sempre um descendente do rei Davi no trono de Israel. Isso fala que Deus tem um pacto com Israel, que vai de geração em geração. Ele será sempre o Deus de Israel. Ele sempre os protegerá pela aliança de Davi, pela aliança davídica. Então vamos ler aqui do verso 19 ao 37. Então em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um, que é esforçado. Exaltei a um, eleito do povo. 20. Achei a Davi, meu servo. Com o meu santo óleo o ungi. 21. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. 22. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. 23. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. 24. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. 25. E porei a sua mão no mar, e a sua direita nos rios. 26. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. 27. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. 28. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu concerto com C, significa pacto, significa aliança. Então, e o meu pacto lhe será firme.
29. E conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. 30. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos. 31. Se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos. 32. Então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. 33. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Olha a promessa de Deus aqui, dizendo que mesmo que os descendentes de Davi se desviassem, errassem, falhassem, Deus não tiraria totalmente a benignidade dele e não faltaria com a fidelidade com a descendência de Davi. Agora o 34. Não quebrarei o meu concerto. Concerto com C, mais uma vez. Não quebrarei o meu pacto, a minha aliança. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. O verso 34 nos traz um ensinamento. Quando Deus faz uma promessa, quando Ele lança uma palavra, Ele cumpre tudo o que Ele diz. 35. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A palavra santidade vem da qualidade do que é santo. Santo vem de kadosh. Kadosh no hebraico significa separado. Então, o 35, quando diz, uma vez jurei por minha santidade, Deus, ele tem a qualidade de santo. Ele é separado do pecado. Ele é totalmente puro, totalmente justo, totalmente reto. Ele mora nas alturas. Ele é altíssimo. Ele é eterno. Ele é imortal. Ele é imenso. Ele é infinito. Nós somos carregados de pecados, somos mortais, finitos, limitados, comuns e estamos nessa terra. Então, no 35, quando Deus diz assim, uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi, ele está dizendo, eu sou imenso, eu sou infinito, eu sou ilimitado, eu tenho todo o poder, eu sou eterno, eu tenho força para cumprir tudo o que eu jurei. Isso é o que diz o verso 35. O 36. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Então o trono do rei Davi sempre brilhará, sempre estará brilhando diante de Deus. 37. Será estabelecido para sempre, como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Então ele está dizendo, terá sempre um brilho como a lua, mesmo no meio da escuridão. Ainda assim terá o brilho da lua, e a testemunha no céu é fiel. Aí vem o Selá, que é mais uma pausa aqui na música. Então, do versículo 19 até o versículo 37, nós percebemos que o Salmo fala sobre a aliança davídica, o pacto que Deus fez com o rei Davi de que nunca faltaria descendente para a descendência do rei Davi. Agora vamos entrar na última parte do Salmo, que vai do versículo 38 até o versículo 51. Essa última parte apresenta para nós um lamento, uma lamentação. Vamos ver aqui qual é esse lamento, que mostra a cidade, como a cidade ficou. Verso 38. Mas tu rejeitaste e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido.
39. Abominaste o concerto. Concerto com C aqui mais uma vez é pacto. Abominaste o pacto do teu servo. Profanaste a sua coroa, lançando-a por terra. 40. Derribaste todos os seus muros. Arruinaste as suas fortificações. 41. Todos os que passam pelo caminho o despojam. Despojar é quando um exército inimigo vence e leva todas as coisas do vencido. Então ele está dizendo aqui, todos os que passam pelo caminho o despojam. Todos os que passavam por Jerusalém tomavam as coisas da cidade. Tornou-se ele o opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Então tornou-se ele a vergonha dos seus vizinhos. Significa que a nação ficou em humilhação diante dos povos vizinhos. 42. Exaltaste a destra dos seus adversários. Fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Ou seja, que todos os seus inimigos tivessem gozo em dobro. Regozijar é regozar. Significa gozar duas vezes. Significa ter alegria dupla. Então os inimigos ficaram duas vezes alegres. 43. Também embotaste o fio da sua espada, e não o sustentaste na peleja. Embotar é quando o fio da espada fica sem corte. Então também embotaste o fio da sua espada, e não o sustentaste na peleja. 44. Fizeste cessar o seu esplendor, e deitaste por terra o seu trono. 45. Abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha, Selá. Esse Selá aqui é uma pausa musical e uma pausa para refletir. Por que aconteceu tudo isso conosco? Agora o 46. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? 47. Lembra-te de quão breves são os meus dias. Por que criarias debalde? Debalde significa de maneira inútil. Então, por que criarias de maneira inútil todos os filhos dos homens? 48. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Selá, aqui tem mais uma pausa. No versículo 48 ele está perguntando: qual é o homem que não vai morrer algum dia? Quem pode livrar a sua alma da morte, do mundo invisível? Verso 49. Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? 50. Lembra-te, Senhor, do opróbrio, da vergonha dos teus servos, e de como trago no meu peito o escárnio. O escárnio é a zombaria de todos os povos poderosos. 51. Com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Então nós vemos aqui do versículo 38 até o versículo 51, que ele está falando a respeito de uma destruição que ocorreu com o povo de Jerusalém. Mas ele não termina o salmo com essa lamentação. Ele termina o salmo com o versículo 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Ele está questionando, dizendo que está havendo uma situação difícil em Jerusalém, mas ele diz: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém, mostrando a sua confiança em Deus, a sua confiança no Senhor. Agora, voltando para o livro de 1 Reis, no capítulo 4, versículo 31, surge uma questão sobre o Salmo 89. Vamos ler aqui novamente 1 Reis, capítulo 4, versículo 31.
1 Reis capítulo 4 fala a respeito do rei Salomão. E o versículo 31 diz assim: E era ele, o rei Salomão, ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã Ezraíta, e do que Emã e Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Esse texto mostra que Etã era contemporâneo do rei Salomão. Aí surge uma pergunta: como que o Salmo 89, que foi escrito por Etã, fala a respeito de destruição? Se na época do rei Salomão, o rei Salomão teve um reinado de paz e ele foi o rei mais bem-sucedido e ele era o próprio filho do rei Davi. Então a explicação que nós temos para essa autoria de Etã são 3 explicações. A primeira explicação é que o Etã viveu o suficiente para ver a ruína de Israel. Quem estuda a história do rei Salomão sabe que quando ele morreu, houve uma divisão do trono de Israel. O filho dele, que era Roboão, não conseguiu manter o trono. Nós vamos ver isso entrando aqui em 1 Reis capítulo 12. Veja aqui, 1 Reis capítulo 12 na tela. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Verso 2: E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito. 3. Enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo, o versículo 4, Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então, se você continuar a ler esse texto de 1 Reis capítulo 12, a Bíblia fala que Roboão consultou os anciãos, e os anciãos disseram para Roboão atender ao pedido do povo, que era para reduzir os impostos, porque o rei Salomão tinha colocado muitos tributos sobre o povo de Israel. Depois ele escutou os jovens que tinham estudado com ele, o Roboão, e os jovens instruíram Roboão a dizer que não tiraria os impostos. Quem foi que Roboão ouviu? Ele ouviu os amigos dele. Ele foi até o povo e disse, não vou tirar os impostos, porque o meu dedo mínimo é mais grosso do que a coxa do meu pai. Então o povo se revoltou e ocorreu uma divisão. E tudo que era glória no reinado de Salomão acabou dividido. Então, a primeira explicação é que o Etã viveu e viu essa divisão. Então, a última parte do Salmo 89, do versículo 38 até o 51, é a lamentação de ver a ruína de Jerusalém, a destruição da descendência de Davi. Voltando aqui para o Salmo 89, existe uma segunda teoria que diz que o Etã original, que era o Etã mesmo, contemporâneo do rei Salomão, escreveu do versículo 1 até o versículo 37. Então ele teria escrito toda exaltação ao nome do Senhor, que era a parte 1 do versículo 1 até o versículo 18, e ele teria escrito sobre a aliança davídica, do versículo 19 até o versículo 37. E daí, o versículo 38 até o versículo 51, quem teria escrito teria sido um descendente de Etã. Você vai lembrar que nós falamos que Asaf era um líder de louvor e teve salmos que foram escritos pelos seus descendentes.
Então a segunda teoria entende que esse salmo ele é formado do versículo 1 até o 37, escrito pelo Etan, pai, o Etan, contemporâneo de Salomão. E o versículo 38 até o versículo 51 teria sido escrito na época em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e queimou a cidade, muitos anos depois. Então um descendente dele manteve o nome de Etan e escreveu esse pedaço, do versículo 38 ao 51. Essa é a segunda teoria. E existe mais uma teoria. A terceira teoria considera que o Salmo inteiro, todo o Salmo 89, todo ele, foi escrito por um descendente de Etan. Algum dos filhos dele, da geração dele de anos depois, viu a glória do Senhor e escreveu do versículo 1 até o 18, exaltando a fidelidade do Senhor, o seu poder, a sua soberania. Depois escreveu o versículo 19 até o 37, falando sobre a promessa da aliança, e terminou contando com lamentação que eles tinham sido invadidos pela Babilônia e que estavam em destruição, mas apesar de tudo isso, ficava aqui no versículo 52 uma esperança. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Apesar de tudo, o nome do Senhor continua sendo bendito. Deus tem poder para reconstruir a nossa terra. Então seria um salmo em que ele lamenta, em que ele conta a fidelidade do Senhor na primeira parte, fala sobre a aliança davídica para lembrar que existe a promessa, fala sobre o lamento que está acontecendo e termina no verso 52 dizendo: Bendito seja o Senhor para sempre. Ou seja, mesmo nesse momento de invasão da Babilônia, o Senhor continua sendo bendito. O nome dele é digno de ser louvado. Ele continua sendo o Senhor para sempre. Então esse verso 52, quando ele fala amém e amém, Deus ainda é Deus. Ele ainda vai devolver um descendente de Davi e vai estabelecer o seu trono sobre Israel. Então essa é a terceira teoria, que diz que o Salmo todo foi escrito na época da invasão da Babilônia por um descendente de Etan. E o amém e amém que se repete é que assim seja e que assim seja. Ou seja, nós temos certeza, realmente será dessa forma. Nós podemos dizer hoje que Jesus Cristo é o herdeiro eterno. Quando você abre o Evangelho de Mateus, você vê a genealogia de Jesus. Jesus é descendente do rei Davi. Então, lendo aqui na tela, Etan não viu a resposta, ou o descendente de Etan que escreveu o texto, o do Salmo 89, pode não ter visto a resposta, mas nós vemos que ele terminou o Salmo dizendo: Bendito seja o Senhor. Amém e amém. E Etan não viu a resposta, mas nós a conhecemos. A aliança que parecia quebrada no exílio foi preservada para se cumprir em Jesus Cristo, o Filho de Davi. Em Jesus, nele, o trono é verdadeiramente eterno, e a fidelidade de Deus é provada para sempre. Então Jesus, quando ele morreu na cruz, ele trouxe novamente o reinado de Davi, mas ele trouxe o reinado de Davi agora para sempre. Ele trouxe o reinado de Deus para governar sobre todo o Israel, não só a nação de Israel. A Jesus Cristo agora alcança todos para trazer a todos de todas as tribos, povos, línguas e nações para formar um Israel de Deus. Um Israel que é governado por Jesus Cristo, o herdeiro de Davi, que nos traz
para sempre o reinado e o trono de Deus sobre a terra. Agora vamos para as aplicações práticas do Salmo 89. Deus é a nossa âncora. A nossa fé não se baseia em sentimentos ou circunstâncias, mas no caráter imutável do Senhor. Nós lemos no Salmo 89, na primeira parte, que o Senhor é fiel, a fidelidade dele dura para sempre. Ele é fiel porque ele tem poder para cumprir todas as suas promessas. Então, se Deus faz uma promessa, ele é fiel. Deus é a nossa âncora. A nossa fé não se baseia em sentimentos ou circunstâncias, mas no caráter imutável do Senhor. O Senhor não muda, o Senhor é imutável e é Ele que é a nossa âncora. Então, nós estamos firmes em nossa fé, porque estamos firmados num Deus que é fiel e que é todo-poderoso. Deus é a nossa âncora. A nossa fé tem valor em Deus. Essa é a primeira aplicação prática. Não desista da sua fé. Deus promete, Ele cumpre. Deus tem todo o poder para cumprir as suas promessas. A segunda aplicação prática, a honestidade do lamento. O Salmo 86 e o 89 nos dão permissão para sermos honestos com Deus. Ele suporta as nossas perguntas e dúvidas sinceras. Nós lemos o Salmo 86 alguns dias atrás e o Salmo 86 é o Senhor e a oração do lamento, a oração do aflito. Quem escreveu o Salmo 86 foi o rei Davi, num tempo de aflição, e ele faz muitas perguntas a Deus. E ele fala, desabafa com Deus. E aqui no 89, na última parte, nós vemos o desabafo e várias perguntas ao Senhor. Esses salmos, os dois, 86 e 89, mostram para nós. Podemos ser honestos com Deus. Agora, a terceira aplicação prática. O tempo de Deus não é o nosso. O que parece fracasso hoje pode ser apenas o intervalo entre a promessa e o cumprimento maior. Então o salmo termina com a lamentação, mas ele termina com uma frase: bendito seja o Senhor, para sempre, amém, amém. Então ele deixa ali uma janela de esperança. E o tempo de Deus, que foi o tempo em que Jesus veio, foram muitos anos depois do rei Davi. Mas Deus enviou Jesus e manteve o reinado de Davi como ele prometeu. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Agora, indo para a próxima aplicação prática. Existe uma segurança na aliança. Nada do que você faça pode anular o amor eletivo de Deus. Ele disciplina os seus filhos, mas ele nunca retira sua misericórdia. Então Deus permitiu que ocorresse a lamentação. Nós vimos que Roboão, o filho do rei Salomão, não quis tirar os impostos e acabou levando a divisão do trono. Os futuros reis que governaram depois de Roboão também não foram corretos. Eles desobedeceram a Deus no caminho. Até que Deus permitiu que houvesse a invasão da Babilônia. Mas, mesmo tendo feito coisas erradas, Deus manteve a aliança. Então você pode ter segurança na aliança. Lendo aqui mais uma vez na tela, segurança na aliança. Nada do que você faça, mesmo que você faça coisas erradas, pode anular o amor eletivo de Deus. Foi Deus que escolheu, foi Ele que fez a promessa. Quando Ele escolhe, quando Ele faz a promessa, Ele mantém com certeza a aliança. Existe segurança na aliança. Prosseguindo aqui na leitura, Ele disciplina os seus filhos.
assim como ele permitiu que houvesse a destruição de Jerusalém, para disciplinar os seus filhos. Mas ele nunca retira sua misericórdia. Mesmo assim, Deus trouxe o povo de volta para sua terra. Deus enviou Jesus, anos depois, para trazer a salvação para toda a humanidade. E um reino que não se abala. Confie que em Cristo você pertence a um reino que não pode ser destruído por crises políticas ou financeiras. Então, aqui terminando o Salmo 89, o versículo 52 diz: Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. E agora eu faço um convite para você entregar a sua vida para Jesus, para fazer parte do reino de Deus. Aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração de confissão você confessa que você recebe Jesus como Senhor da sua vida. Receber Jesus como Senhor da sua vida significa que Ele lidera a sua vida a partir de hoje. E você deve recebê-lo também como seu Salvador. Como Salvador significa que Ele salva você dos seus pecados. Quando você faz essa oração, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando em você para te guiar até o céu. E ele vai escrever o seu nome no livro da vida, que é o livro que fica no céu com os nomes dos filhos dele. Então, se você ainda não fez essa oração, ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração agora. Então, faça essa oração comigo agora dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Agora procure uma igreja para que você possa ter comunhão, estudar a palavra de Deus, participar das reuniões de oração e conhecê-lo cada vez mais e mais até chegar ao céu. Deus abençoe sua vida. Amém e amém.